Então, nesta aula, a gente tem mais essa terceira parte, né? Em que a gente tenta responder por que os continentes têm faunas diferenciadas, né? E nem sempre foi assim, ou seja, já houve épocas em que tinham leões na América do Norte, rinocerontes, enfim, que a fauna, né, era diferente, né? Mesmo as nossas preguiças gigantes, né? E, em alguns casos, então, tem registros de pinturas rupestres, né, mostrando que a distribuição da fauna se modificou. Então, o objetivo dessa nossa aula, dessa terceira parte dessa primeira aula, é tratar sobre a história e distribuição geográfica dos vertebrados. Então, a gente vai tratar do surgimento dos diferentes grupos de vertebrados na escala do tempo geológico, né? E também considerando as modificações em relação aos continentes, né? Então, a tectônica de placas. Então, na verdade, a distribuição atual, né, dos vertebrados, ela está relacionada à época de seu surgimento, bem como à questão da posição dos continentes, né, que eles podiam transitar em relação ao espaço. Bom, então, sobre o tempo. Isso é interessante, então a gente tem as eras aqui, a gente está tratando do Paleozoico, com o surgimento, né, dos agnata, né, mesmo aqui mostrando o agnata com armadura, né, que são extintos hoje em dia, né, e aí mostrando a evolução dos peixes, ou mesmo aqui no caso a saída da água, né, a conquista da terra, né? Então, com as diferentes épocas geológicas. E aqui eu estou colocando descobertas que foram posteriores ao estabelecimento dessa ilustração. Então, de uns tempos para cá, então foi descoberto um picaia que poderia estar na base da árvore dos vertebrados. Também foi descoberto o Tiktaalik, que na verdade vai ser o primeiro a aparecer na Terra, né, a andar na Terra, né, antes mesmo do Acantostega e do Ictiostega, que são de conhecimento mais antigo. Então, aqui comentando se esse seria já um cordado primitivo ou talvez um especializado. Bom, já no Mesozoico, a idade onde os mamíferos emergem e os répteis reinam, né, a gente vai ter descobertas que alteraram razoavelmente, né, as nossas primeiras ideias, né? Então, por exemplo, a descoberta do Jura Maia, de 160 milhões de anos, né, na verdade, recuou uma descoberta um pouco anterior, de alguns anos anteriores, do Eomaia, né? Então, mostrando esse recuo da descoberta, do surgimento dos mamíferos, né? E é interessante porque ambos são na China, né? Que era considerada como, quer dizer, não só não tinha uma paleontologia desenvolvida, né?
mais explorada, mas principalmente não era considerada um local para o surgimento de mamíferos, né? Outras descobertas que eu comentei rapidamente na parte da aula sobre a árvore filogenética é a questão das cobras com pernas, né? E aqui a gente tem a Tetrapodophyes amplectus, que tem 4 patas, né? E aqui mostrando mais recente, bem mais recente, a Najash rionegrina, que eu comentei sobre a Argentina. Algumas descobertas bastante interessantes são do Thalassodromius, né? Que é um pterodáctilo, um pterossauro daqui da Chapada do Araripe, né? Do Nordeste. Né? E recentemente, então, também foi interessante essa descoberta dos animais em âmbar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Né? E aqui a descoberta do ano passado dessa feiticeira, né? Uma Tetemixine, Tete porque vem do mar de Tétis, e Tapirostrum, porque ela tem um rosto que se parece com o da anta. Né? Isso foi uma descoberta especialmente interessante, porque é um animal de corpo mole, né? Com poucas, nenhum osso propriamente, tem colágeno, mas que o pessoal conseguiu reconhecer como uma feiticeira pelos grandes fendas, né, onde saem aquele muco, né, que ela expande, né, ao mesmo tempo pelo fato de ter os tentáculos, enfim, foi uma preservação muito especial. E depois, nos tempos mais recentes, também tem se descoberto algumas coisas interessantes, né, mais recentes, como esse morcego ancestral, que é atualmente considerado o mais antigo. Né? Na verdade, são esqueletos muito frágeis, né, e, nesse sentido, difíceis de serem preservados e encontrados e reconhecidos. Bom, então nós falamos sobre o tempo, então que tratava da época de surgimento, e a gente viu que, na verdade, novas descobertas fósseis podem bagunçar ou reestruturar essa questão do tempo, né? Recuar início, surgimento de alguns grupos e tudo. E a questão do espaço, né? Até 100 anos atrás, ou pouco menos, né? Não se tinha essa ideia sobre a tectônica de placas, né? Sobre essa quebra dos continentes, né? Então, hoje em dia, né? Isso já é básico, né? E isso tem sido bastante interessante nas explicações sobre essa diversidade dos vertebrados nos diferentes continentes, né? A diversidade de fauna, né? E, ao mesmo tempo, tem colaborado bastante. Quando o pessoal começa a encontrar tetrápodes nessa região, né? Mostrando, né? Como essa região era toda interligada, né? Fazia parte de um continente só, e, ao mesmo tempo, também comentar sobre o fato de que era uma área quente, uma região quente, não só quente no sentido de achados hoje de tetrápodes, mas de temperatura mesmo, né? Porque ali passava o Equador, né? Então, uma região bastante quente. Bom, então, né, ali está a Tetemixine, né, porque aqui essa região era o mar de Tétis, né? Então foi nessa região que ela foi encontrada.
Então, qual o impacto dessas mudanças na crosta terrestre, né, na tectônica de placas, para considerações sobre espécies, né, e famílias de espécies? Então, a gente teria, no caso da família dos ciclídeos, né, dos peixes ciclídeos, que são peixes de água doce, né, a gente vai ter tanto exemplares dessa família na América do Sul, um pouco na América Central também, na África, Madagascar e na região, na pontinha aqui da Índia, né? E indicando, né, enfim, confirmando a ideia de que esses eram todos ligados em Gondwana, né? Então, a gente tinha a Gondwana, que era, na verdade, a placa tectônica, né, que compreendia América do Sul, África, Madagascar e Índia. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, e, claro, como peixes de água doce, normalmente eles são restritos às suas bacias e, em sendo restritos às suas bacias, são restritos aos seus continentes originais, né? Então, nesse caso, a gente tem um outro grupo, que é dos peixes pulmonados atuais, né? Um grupo relativamente pouco diverso, né? Mas que são, então, considerados testemunhos de Gondwana, né, como representantes desse continente, né, que se desdobrou nesses outros continentes. Mas não é só para peixes de água doce, que então são restritos a continentes, que a gente vai encontrar essas questões de restrição local. No caso dos peixes recifais, eles normalmente ficam restritos aos seus recifes, né? Eles não, embora o oceano seja contínuo, né? Eles não migram, enfim, não se espalham muito, né? Eles ficam bastante restritos, não só por causa de territórios de acasalamento, mas também a questões de alimentação e esconderijos, abrigos e tal. Então, esse foi um trabalho de pesquisadores brasileiros, ali da costa do Cabo Frio, né, do Rio de Janeiro, que então conferiram as semelhanças entre as diferentes faunas, né, de peixes recifais, um trabalho super bonito. E aqui comentando, né, que eles analisaram então mais de 2.600 espécies de 72 famílias de peixes recifais, ou seja, que são restritos aos recifes, e mostrando, né, como a fauna se separa entre a fauna ligada aos recifes africanos dos recifes sul-americanos. Então, a importância, né, do Oceano Atlântico na separação desses dois grandes grupos. Bom, então falamos um pouco sobre os peixes, né? É claro que a gente estava falando sobre os recifais, que são restritos a recifes, mas a gente tem peixes como os atuns que circulam, né, de um lado ao outro do Pacífico, não diariamente, mas anualmente, com certeza. Então, assim, né, está relacionado aos hábitos, os modos de vida e desses animais. No caso aqui, a gente está chamando a atenção para os sapos, especialmente, né, os anuros, anfíbios anuros, né, e aqui comentando sobre famílias que então são compartilhadas entre América do Sul e África, né? No Cretáceo inferior, e aí aqui tem os 135 milhões de anos, né, da época do Cretáceo, e mostrando então, né,
como que então vai separar e algumas famílias vão surgir posteriormente a essa separação, dando algumas diferenças, né? Aqui a gente tem um microilídeo, são esses de boca pequena, muitas vezes fossoriais até. Aqui a gente tem uma pipa da família dos pipídeos, né, que a gente inclusive tem material na nossa aula prática, mas que esse ano a gente não vai poder ver. E esses movimentos tectônicos, né, então também explicam, né, a separação, né, de Madagascar da África e a junção da Índia, né, no continente asiático, né? E aí, com isso, a gente lembra, em 2015, né, os terremotos no Nepal se dão exatamente porque nesse choque, por assim dizer, né, da Índia com a Ásia, né, foi feita a cadeia de montanhas do Himalaia, né, que é nessa, por assim dizer, fenda. Aqui, então, a gente mostra a chegada então, dos ranídeos da África através da Índia e se dispersando, né? E outros grupos como bufonídeos e microilídeos também, né, se espalhando, por assim dizer, até as ilhas ali, algumas ilhas do Pacífico. Aqui é interessante mostrar, quer dizer, que na verdade a diversificação pode se dar por vicariância, ou seja, da separação, né, dos continentes, e aqui mostrando como então novos ambientes são conquistados por dispersão, né, desses taxa da Índia para a Ásia. Bom, né, num trabalho mais recente, de 2015, do PLOS, né, eles mostram para os Neobatrachia, né, que seria um grupo que compreende pelo menos 5 mil espécies viventes, né, eles mostram que o grupo se separa em dois grandes clados, um Indianura, relativo ao Oceano Índico, e o outro ao Atlântico, né? Como a gente sabe, os anfíbios, os anuros, né, não têm uma tolerância à água salgada e, nesse sentido, né, na divisão dos continentes ligados atualmente, né, pelo Oceano Atlântico, então eles acabam separados. E essa separação, então, concorda um pouco com a separação dos diferentes continentes, né? Então, mostrando que a análise biogeográfica, ou seja, de onde que eles vão se encontrar, indica bem claramente a separação dos clados relacionadas com esses eventos geológicos, né, da tectônica de placas, né? Então, se separando pelos diferentes continentes, né, o grupo dos Indianura e dos Atlanticanura. Bom, eu tinha comentado uma importância do encontro de fósseis em âmbar, né? Âmbar, como vocês sabem, é resina de árvores, né? E, nesse sentido, encontrar fósseis em âmbar indica que a vegetação da época era uma floresta tropical úmida, né, com essas várias espécies que são muito resinosas, né? Então, na verdade, então aqui são esqueletos, pedaços de esqueletos de anfíbios fósseis, né? E, nesse sentido, uma evidência dessa relação dos sapos com florestas tropicais úmidas. Também foram encontrados lagartos em âmbar,
né? Também em Mianmar, né? E nesse sentido, então, mostrando também um pouco da época em que esses diferentes grupos, né, foram descobertos e, ao mesmo tempo, relacionando eles a florestas tropicais. Aqui é um outro também de Mianmar, um bebê de serpente, ou seja, não é nem anuro nem lagarto, né? Também ligado em âmbar, né? Então, mostrando essa questão de descoberta recente de serpentes em florestas. Um caso que durante muito tempo foi assim um quebra-cabeças absolutamente resolvido, né? Ou seja, ninguém discutia, era a questão das aves ratitas como testemunhos de Gondwana. Então aqui a gente tem a nossa ema, né? O guandu, né? Os moas e kiwis da Nova Zelândia, emus e casuares da Nova Guiné, né? Tinha a ave elefante em Madagascar e avestruz na África. Então, são todas aves não voadoras, né? Elas têm o mesmo sistema de crânio, né? E para todos os continentes que formavam antigamente Gondwana. Então, nesse sentido, era um quebra-cabeças resolvido, né? Então, aqui eu comentei um pouco sobre a questão do tipo de crânio que eles têm, né? Que eles são chamados paleognata, ou seja, eles têm um arranjo complexo do palato, ou seja, o céu da boca, né? Elas não voam, têm grande porte, a maioria, né? Viviam em ilhas e todas em continentes que fizeram parte de Gondwana. Então, sabendo da tectônica de placas, o quebra-cabeças estava assim resolvido, né? Talvez o pessoal descobria, pensava, discutia um pouco, mas qual o continente que se separou mais antigamente, como é que é? Aí, assim, a biogeografia basicamente batia com crocodiliformes, porém, no caso dos peixes pulmonados, tinha era um pouco diferente. Então, aqui a Austrália se separava primeiro da África, antes de se separar da América do Sul e tal, enfim. Então, o pessoal organizou primeiro África e Madagascar, segundo Nova Zelândia, terceiro Austrália. Então, a gente espera que a divergência seja assim, né? Porém, aí o pessoal fez a parte filogenética, e aí, na verdade, para a ave elefante, que já é extinta, eles fizeram por sequência mitocondrial, e obtiveram essa árvore do lado de cá, ou seja, que seria a avestruz, a mais antiga, né? Depois as aves de Nova Zelândia, o kiwi, né, da Austrália, a ave elefante, mas veja que as cores aqui está tudo misturado, o que não é um bom sinal. Então, a divergência esperada seria essa e a divergência obtida foi completamente diferente, né? Ou seja, né, nesse caso, a especiação das ratitas não é explicada por vicariância, ou seja, pela quebra dos continentes, e, nesse sentido, eles não são mais testemunhas de Gondwana. Tá? Então, isso né, desde 2014, agora já há 6 anos, que isso, então, não é mais aceito. E aí, quer dizer, a gente está discutindo um pouco essa questão das descobertas de uma parte da evolução da parte da genética, né, que acabou de
mostrar que, no caso, as ratitas não são testemunhos de Gondwana, mas a descoberta de novos fósseis também muda muito, né, as ideias ligadas a surgimento. Por exemplo, nessa ilustração que eu tirei de um livro vários anos atrás, né, ela mostrava inicialmente uma fauna mundial ligada à Prototéria e Metatéria na Austrália, né, que depois, pela ligação, passa a ocorrer também na América do Sul, né, e aí o surgimento, né, dos placentados, né, aqui, placentados, por assim dizer, desculpe, né, se desenvolvendo especialmente na África, né, e depois, então, se estabelecendo em outras regiões. Mas eu comentei com vocês, logo no começo da aula, sobre a descoberta desses fósseis na China, né? Tanto o Juramaia, que é um mamífero placentado, como o Eomaia, que também é um mamífero placentado, e a gente poderia acrescentar, nesse caso, que na mesma época, com o mesmo tipo de datação, também foi encontrado um marsupial, né? Então, mostrando, né, que era basicamente simultâneo, né, pelo menos em 125 milhões de anos atrás, a ocorrência de placentados e marsupiais concorrendo na mesma região. Então, mostrando como as novas descobertas e datações mudaram o panorama, tanto no espaço, no sentido da inclusão da China como a origem mais antiga, né, dos mamíferos, tanto placentados como marsupiais, como a questão de tempo, né, porque deu uma recuada aqui em relação à origem, né, dos mamíferos. Então, trabalhos mais recentes também, basicamente, reconciliam essas recentes descobertas, né? Então, aqui a gente teria a China, né, com alguns, isso no caso para marsupiais, aqui é só para marsupiais, né? Aqui a parte da América do Sul, né? E a Austrália aqui, tá? Então, a Australidélfia, né, que seria daqui do 8 para o 12, né, seriam todos os marsupiais australianos e um sul-americano, tá? Então, os nossos marsupiais, tanto gambás como cuicas, são a Meridélfia, segundo o autor de Goin, é um latino-americano. Então, aqui teria o Eomaia, né, e o Juramaia. Bom, pensando, então, mais nos placentados, né, o Eutéria, que tem uma verdadeira placenta, eu é verdadeira e téria placenta, né? Então, qual seria, como que estaria essa distribuição no supercontinente Pangeia durante o Jurássico, né? Então, a ideia de que a deriva continental isolou as diferentes linhagens de mamíferos atuais. Então, isso é um trabalho já de 2007, já mais antigo, e que se mantém, né? Então, com a... né, separando Gondwana com Atlantogenata, que seria esse grupo, que compreenderia o Xenarthra e os Afrotéria. Xenarthra seriam basicamente tatus, tamanduás e as preguiças, e Afrotéria uma fauna mais africana. E no caso da Laurásia,
os Boreopteria, né, que inclui América do Norte e Ásia, Euaxontoglires e Laurasiatheria. A gente depois, na aula de mamíferos, a gente volta a falar um pouco sobre esses grupos. Mas, enfim, aqui a gente tem os Atlantogenata, nesse clado de cá, né? Os Boreopteria, os Euaxontoglires, então, com esse clado de cá, de lá. Né? Né? E aqui dentro de Atlantogenata, os Afrotéria, né, que vão incluir os elefantes, íraxes, né, e os mussaranhos, e no caso dos Xenarthra nosso, Cingulata, que são os tatus, e Pilosa, que seriam as preguiças e os tamanduás. Tá? Primatas seriam basicamente Euaxontoglires, né? Roedores também, ou seja, de origem, né? Da Laurásia. Bom. Tá, então até aqui a gente estava comentando sobre a separação dos continentes, mas numa etapa mais recente, né? Aqui a gente já está em 65 milhões de anos, quer dizer, bem mais recente, né? Houve uma ligação entre América do Norte e América do Sul, né? Que hoje a gente considera América Central, né? E ocorreu, então, um grande intercâmbio entre as Américas, né? Que é chamado, às vezes, de GABI, Great American Bridge Interchange, e ele ocorreu em 3 etapas, na verdade. Né? Teve uma fase de 65 milhões de anos em que eles eram praticamente ligados, né? E que, então, né, desceram, por exemplo, salamandras, né, cujo grande diversificação é ligada ao hemisfério norte, né, tanto América do Norte como Eurásia, e subiram as Sicílias, né, dentre os anfíbios. E depois houve uma quebra nessa América Central, né? E nessa terceira etapa, então, né, desceu também ranídeos, né? Lembrem que os ranídeos eles estavam, né, já deram a volta e entraram de novo pela América do Norte, né? E, no caso, subiram, né, esses sapinhos de vidro, Centrolênide e pipa também. Né? Lembram que a pipa é origem de Gondwana. Bom, esse grande intercâmbio também foi muito abundante com a fauna de mamíferos, né? Então, aqui a gente tem vários que desceram, né? Aqui, com relação aos roedores e os primatas, o pessoal tem alguma dúvida se seria, né, se teria vindo por esse caminho. Aqui, esses marcados em verde, né, que são assim mais duvidosos, mas a ideia de que né, houve uma contribuição bastante grande da fauna norte-americana, né, para a nossa fauna. Então, aqui em azul, a gente tem basicamente a nossa fauna, né, e aqui a fauna que desceu. Aqui também a nossa fauna, né? Aqui a nossa fauna original, né, sem nenhuma contribuição do norte. Né? Então, nessa última leva é que então tem mais. Mas existem outros trabalhos para quem quer ter mais garantias, né, sobre quem e tal, né? É bastante interessante
conferir, tem uns trabalhos muito bonitos sobre isso. Né? Bom, e como surgiram os nossos primatas? Então, isso ainda é uma questão que está em aberto, né? Nosso parentesco é bastante grande com, parece, né, com a raiz dos nossos primatas não humanos seria africana, mas ao mesmo tempo, né, em relação às correntes marinhas, como eles teriam chegado em balsas, enfim, isso é uma discussão. E, na verdade, né, essa subida, né, ainda é realizada, por assim dizer, pelo tatu-galinha. Né? O tatu-galinha é de origem, né, então, da América do Sul, um Xenarthra cingulata, né? E ele passou aqui pela América Central e está se expandindo, né, na América do Norte. Claro que se a gente pensar que agora a gente tem um canal do Panamá, o canal do Panamá quebra essa ligação, né? Então, quem subiu, subiu, quem desceu, desceu, e agora, para ir daqui para lá ou de lá para cá, tem que ser carregado de alguma forma, né? Numa mala, enfim. Bom, então, mas aí fica essa pergunta, né? Por que essa fauna gigante não existe mais? Quem matou o megatério? Né? Megatério, essa preguiça gigante, mas enfim, a ideia de que estaria relacionada a todos os grandes animais, né? E então a pergunta que fica é se existe uma relação entre a extinção da megafauna e a chegada do homem às Américas, né? Esse é um trabalho de Nature bastante interessante que tentou relacionar, porque na época também teve grandes mudanças de clima, né? Então ele, com base nos registros de clima e nos registros fósseis, ele procurou analisar essas 6 espécies, né? O rinoceronte lanudo, o mamute lanudo, o cavalo selvagem, a rena, o bisão eurasiano e o boi almiscarado eurasiano. Nesse trabalho, então, ele mais ou menos calculou que a população efetiva, ou seja, o número de indivíduos, seria diretamente proporcional à distribuição geográfica. Então, alguns tinham uma distribuição, né, e para as diferentes fases de área, né, e a questão da população. Então, quanto maior a área, maior seria a população efetiva, né? E aí ele plotou esses valores. Porque, claro, com maiores populações, né, a possibilidade de caça para extinção seria reduzida. E aí aqui ele coloca, então, quando que o homem chegou nessa região. Então, ele originalmente ele vê que, olha, o rinoceronte lanudo tinha uma grande distribuição, mas ela já vinha se encolhendo. No caso do mamute lanudo, vinha ao contrário, se expandindo, né? Aqui, né, do cavalo, aqui a parte de renas, né? Então, o bisão parece que já tinha algumas complicações, né? E aqui no caso do almiscarado. Então, embora o que ele concluiu é que, embora as mudanças climáticas possam ser responsáveis pela extinção do boi almiscarado eurasiano, né, que é esse aqui vermelho, e do rinoceronte lanudo, né, nesse caso aqui, uma combinação dessas com a atividade humana pode ter causado a extinção do bisão eurasiano e do cavalo selvagem. Então, essa questão da combinação, né, de clima e atividade humana é uma coisa interessante e importante para a gente considerar. Bom, uma outra parte ligada ao clima
né, também ligada às glaciações e às mudanças climáticas, é essa teoria de refúgios do Pleistoceno, né? Ela foi, na verdade, devido a uma congruência, né? Ela foi desenvolvida em função de uma congruência entre registros de aves, de Hafer, de Vanzolini, de lagartos, e do professor Brown, que era um colega nosso, das borboletas. A ideia é o seguinte, que durante as glaciações as florestas se contraem, porque tem menos água, né? A água se concentra no gelo, e entre esses bolsões de floresta se estabelecem savanas, né? Então, as florestas encolhem e tem o estabelecimento de savanas. Então, nesses bolsões de floresta, as aves e as borboletas se cresceriam em termos populacionais e tal, mas, ao mesmo tempo, acabariam se diferenciando das populações de outros bolsões. Então, com uma grande diversidade, uma especiação. Quando depois passam as glaciações, né, e essas florestas se juntam novamente, as espécies que nelas ocorriam já estão muito diferenciadas. E o mesmo ocorreria do ponto de vista assim, como negativo, né, no caso dos lagartos. Então, na época de glaciação, que tem muitas savanas, os lagartos se expandiriam por todas as savanas e, na verdade, quando depois eles crescem as florestas, eles ficariam isolados em pequenos bolsões de savana, né, onde então eles teriam uma grande especiação. A questão é que essa teoria é muito difícil de ser comprovada. O pessoal tem a parte das mudanças climáticas é bem estabelecido, mas sobre os diferentes bolsões é complicado. Uma outra hipótese é essa da floresta atlântica, que, na verdade, vai um pouco contra, né, as teorias dos refúgios. Né? Esse é um trabalho muito bonito, realizado por brasileiros ali da região de Espírito Santo, mas também com colaboração do pessoal de São Paulo, né? Que mostra alterações no nível dos oceanos no quaternário. Né? Então, em azul seria uma área submersa hoje, mas que no último glacial máximo ela era disponível e florestada. Né? Então, aqui é mais para mostrar para vocês as diferentes estratégias, perguntas de pesquisa que o pessoal tem feito para tentar resolver um pouco essa questão da diversidade, né, do que contribui para a diversidade das espécies, né, e quais são os fatores importantes. Então, aqui eles avaliaram a adequação de hábitat para 5 espécies ao longo do tempo, né? Então, aqui seria um índice de fidelidade florestal, né? Aqui a questão da quantidade de florestas hoje, no último glacial máximo e no último interglacial, né? E aí eles vão questionar a teoria dos refúgios em contraste com a da expansão florestal, que é a hipótese da floresta Atlantis. Então, aqui eles mostram gargalos, né, populacionais e expansões, né, e como que seria, né, quer dizer, que aqui teria uma expansão, né, e aí agora na áreas mais, como se diz, mais quentes, né? E então todos basicamente estariam nesses refúgios florestais. Em compensação, aqui mostrando, né, como os cenários demográficos, então mostrando
né, a ocorrência deles, das diferentes 5 espécies, né, relacionados com essa teoria, ou seja, que dá uma congruência maior, né, e significativa da presença deles com relação a essa teoria da floresta atlântica. Mas, na verdade, o que essas questões de encolhimento de florestas, expansão de florestas têm a ver muito com a capacidade do organismo de se dispersar. Então, de repente, assim, não precisa nem ter uma grande modificação no ambiente mas para animais que são relativamente pouco movimento, né, que se movimentam pouco, ou por assim dizer, sésseis não, né, mas né, nenhum anfíbio a gente não vai considerar um animal séssil, mas assim, que não tem uma amplitude de distâncias percorridas muito grande, né? Então, por exemplo, na Serra do Cipó, que é um topo de morro com afloramentos rochosos, campos rupestres, eles vão ter tanto flora como fauna endêmicas, ou seja, que só ocorrem ali, né? Então, são espécies diferenciadas que só ocorrem ali. E elas, como não se deslocam muito, não vai aparecer em nenhum outro lugar. Elas ficam isoladas nesse topo de morro, né, com essas condições de vegetação e clima. Né? Outra questão é que, na verdade, podem existir barreiras verdadeiras, né? E aqui essa ilustração do Hershkovitz mostra, né, os diferentes micos, né? Aqui, na verdade, são soins, são representantes do gênero Saguinus, né? E mostrando como entre cada interflúvio tem uma espécie diferente, né? Então, na verdade, os rios como barreiras à dispersão e fluxo gênico, isolando e formando, então, em cada interflúvio uma espécie. Então, os saguinos são relativamente pequenos, 800 gramas, mas o pessoal tem visto, por exemplo, no caso dos calicebos, dos sauás, que nem essa espécie que foi descrita no ano passado, que eu mostrei, né, na primeira parte da manhã, né, eles também não estão separados pelos rios, e, nesse sentido, o pessoal tem ido para os diferentes interflúvios e descoberto novas espécies, né? Então, esse também é isso que está comentado aqui embaixo, que hoje também isso foi identificado para os sauás amazônicos, né, que lá, na verdade, é Plecturocebus. A altitude e a temperatura e a vegetação também podem fazer essa diferenciação de fauna, né? Então, guanaco nas planícies, até planícies costeiras, as lhamas numa primeira altitude, na faixa dos 3.000 metros, a alpaca numa faixa mais alta e a vicunha no topo, por assim dizer. Claro que isso também acompanha, né, as mudanças de vegetação, né? E aqui cada uma está habituada em termos de alimentação e mesmo protegida em termos de quantidade de pelo. E assim a gente vai ter, dentro dos diferentes ambientes, agrupamentos interessantes, desde, por exemplo, os saguinos, que são exclusivos da Amazônia, né, até ariranhas, que até algumas décadas atrás ocorriam aqui também no estado de São Paulo. Né? Em relação aos peixes, não, pirarucu, tambaqui, né, aruanã, né, são peixes de rio, né, e, nesse sentido, restritos à bacia. Tucunaré também. Né? A tucunaré, de uns tempos para cá, foi introduzido em diferentes pesqueiros aqui na nossa região. É um animal voraz e pode causar danos bastante importantes, né, à fauna local quando essas barragens se explodem. Se estouram a pipa, né?
nosso testemunho de Gondwana, e aqui uma das salamandras, né, que desceu no grande intercâmbio das Américas, né, e que hoje ocupa, são animais muito pequenos, né, florestais, e na Amazônia, até pouco tempo era uma espécie só, e agora parece que estão descobrindo uma profusão de espécies. O cerrado também apresenta uma combinação de faunas, né? Desde o lobo-guará, que é mais característico e, nesse sentido, vai ser talvez o mais fiel, o mesmo tatu canastra, né? Mas, por exemplo, o tamanduá-bandeira, que é considerado uma característica do cerrado, ele também ocorre na Mata Amazônica e também é visto em fragmentos florestais aqui da região. Tá? Aqui, né, os veados normalmente têm campeiros, mateiros, enfim, né, e no caso do cerrado, né, o campeiro seria o mais prevalente. O Pantanal. Bom, veremos o que sobra, né, desse Pantanal. Claro, a gente vê logo capivara tem de montão por aqui, né, o cervo do Pantanal, que é restrito ao Pantanal, né? Esses pintados, né? Surubins, enfim, são peixes pantaneiros, carnívoros bastante interessantes, né? E apreciadíssimos aqui na nossa região para alimentação. Arara azul, típica do Pantanal, né? E o tuiuiu e as garças, né? A gente tem visto tanto tuiuius como garças aqui num pequeno Pantanal de Paulínia, né? E que ninguém foi trazido para lá, que eles simplesmente, né, ocupam essas áreas alagadas, né, e nesse sentido se aproximaram aqui da região. Mata Atlântica, né? Então, Mata Atlântica tem várias espécies endêmicas, né? O muriqui, ou mono carvoeiro, né, que ocorre tanto, é endêmico de Mata Atlântica, tem duas espécies, uma do norte, a região de Minas para Bahia, e a região do sul, né, aqui do estado de São Paulo, né, a jacutinga, que é típica espécie de Mata Atlântica, né, o pingo de ouro, né, do nosso Japi, da Serra do Japi, esse sagui da Serra Escuro, que é também típico aqui da nossa região, embora aqui no município já não tenha mais sido encontrado, né? A preguiça, que é de áreas mais amplas, né? Araponga, que é bastante típica de Mata Atlântica, e a jararaca também, que é florestal, né? Basicamente. E alguns exemplos, né, de caatinga, como mocó, né, que é esse ratão quase que sem cauda, né, algumas aves e cobras, né, bastante características. Enfim, o que eu gostaria de chamar a atenção, né, sobre a importância da escala. Então, a questão da escala continental, regional, local, e a capacidade de dispersão do vertebrado. Então, se é um sapo que anda pouco, ou uma ave que pode dar voltas ao mundo, né, quase que semanalmente, né? Primatas pequenos que podem não conseguir atravessar rios, como os rios da Amazônia, né? Ou mesmo primatas grandes que vão poder ocorrer, que nadam bem e que vão poder ocorrer dos dois lados, nas duas margens dos rios. Peixes recifais, como eu comentei, que ficam faunas mais restritas a conjuntos de recifes, versus nectônicos oceanos, que a gente sabe, né, por exemplo, do atum, né, que sai lá do Japão e vem nidificar no Peru, enfim, né, mostrando essas grandes migrações. Né? Então, quando a gente olha essa pizza, né, né, com os valores ainda antigos, né,
mas assim mostra as diferentes proporções, né, dos diferentes grupos, né, para a diversidade. O que a gente pode observar? Né? Que, na verdade, bom, peixes são metade da pizza, né? Ou seja, eles têm um número de espécies, independente se é 27 mil, 31 mil ou 33 mil, enorme, né? É a metade da pizza, continua sendo. Né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que dentro da evolução, né, eles foram os primeiros a surgir, né? Em relação como vertebrados, né? Então, nesse sentido, eles tiveram um tempo bastante grande para se diferenciar, né? Eles também têm mais espaço, porque, enfim, 75% da crosta terrestre é água. E só pensando nos oceanos, não estamos nem pensando nas bacias. Né? Então, essa questão de mais espaço, né, tem todo esse volume. Né? Ocorrem os peixes desde o fundo da fossa Challenger, né, que é 9 mil metros, né, de profundidade, até essa altitude, que é a altitude máxima, que é a região do Titicaca, onde também tem ainda peixes. Né? Lá para cima não tem mais. Né? Então, aqui comentando 70% da crosta terrestre, eu tinha falado 75%, mas 70%, né, são os oceanos, em termos da superfície da Terra, e ainda teria uma parte ligada à água doce. Né? Então, sobre essa questão de mais espaço, eles têm. Eles também têm uma variedade de ambientes e alimentos enorme. Esse aqui é uma pizza relacionada à diversificação de dieta dos peixes ciclídeos, né, aqueles testemunhos de Gondwana, no Lago Vitória da África. O Lago Vitória é um lago muito grande e tem vários ambientes, e aqui mostrando, né, com a diferenciação, inclusive, da parte alimentar, então, para raspar, para fisgar ou para macerar, né? Então, mostrando diferentes formas de lidar com os alimentos e dietas bastante diferentes. Mas eu gostaria de chamar a atenção para essa pizza também, como que a gente poderia detectar que aptidão, competição, predação são outros fatores que também importam para a diversidade. Então, a gente tem tempo, oportunidades de diferenciação, espaço, separando, juntando, encolhendo, expandindo, área e diferenciação dos hábitats, né? Cenário, aqui eu estou pondo cenário entre aspas, porque eu estou pensando, né, no cenário, nas características da vegetação, na era em que eles surgiram, né? Então, se tinham mais samambaia, ou se já tinham gimnospermas, ou se já tinham angiospermas, com frutos que podem ser considerados alimentos, né? Também eu gostaria de comentar sobre o que eu estou chamando de fossibilidade, quer dizer, que é a capacidade de fossilização do ambiente. Os nossos ambientes tropicais, relativamente quentes e úmidos, são considerados ruins para a capacidade de uma fossilização de boa qualidade, né? Então, isso depende do meio, mas depende também do vertebrado. Claro, um vertebrado grande, com ossos fortes, ele vai ser mais facilmente fossilizado e vai permanecer mais íntegro do que um pequeno morceguinho ou um pequeno anuro, né, que tem ossos bastante delicados, né, e que pode se desmanchar, né, no processo de fossilização. E bastante importante essa questão das capacidades intrínsecas de dispersão,
né, que estão relacionados com a escala dos vertebrados. Então, os animais de água doce versus animais de água salgada. Os animais de água doce normalmente são restritos às suas bacias. Claro que tem alguns que vão se reproduzir no mar, outros marinhos que se reproduzem em água doce, mas mesmo assim é muito difícil a troca entre bacias, né? Ou mesmo a questão dos terrestres versus os aéreos. Claro, uma ave pode voar longas distâncias, né? E nesse sentido conquistar novos lugares. Então, o espaço assim não tem muitas barreiras. Enquanto que para os terrestres podem encontrar um rio que não conseguem atravessar, ou eles estão num topo de morro que na descida, né, muda muito o clima e muda muito a vegetação e eles podem não encontrar os ambientes que eles necessitam. Aí eu também juntei alguma coisa mais ligada à biogeografia propriamente dita, né, que são as diferentes regiões do planeta, né, zonas de diferenças, né, de diversidade de flora e fauna. Também incluí esse anexo de províncias marinhas, né, e províncias marinhas tropicais para quem se interessar.